E aí, turma, tudo bem? Bom dia! Nesse vídeo aqui, a gente vai dar continuidade às nossas aulas de sistema nervoso. Lembrando que nas aulas anteriores a gente iniciou falando sobre a função e a importância do sistema nervoso em si. A gente viu um pouquinho sobre a anatomia de um neurônio, né? As suas regiões, dendrito, corpo celular, axiônio. Vocês aprenderam como se dá um impulso nervoso pela diferença de potencial quando canais de sódio abrem e começa a entrar sódio ali, né, no axiônio. Nós vimos também sobre a sinapse, né, que nada mais é do que a transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para outro. Vimos a diferença de sinapse química e física e também vimos alguns neurotransmissores, né, que nada mais são que substâncias químicas que atuam ali regulando diversas sensações do nosso corpo, né, como por exemplo a serotonina, que é um neurotransmissor que vai atuar ali na felicidade. Muito bem. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai dar continuidade, tá? No sistema nervoso. Então, para a gente iniciar, eu relembro aqui com vocês que, de uma forma bem enxugada, assim, bem geral, que o sistema nervoso tem como função a regulação e coordenação do funcionamento do nosso corpo, né? Então, a interação do meio externo com o meio interno e do meio interno para o meio externo acontece, né, com respostas a estímulos, e tudo isso aí está envolvido com o sistema nervoso, que é um sistema extraordinário. Bom, então vamos ao foco da nossa aula, né? Aqui o que a gente vai aprender hoje é como o sistema nervoso é dividido, né? Ele é dividido em duas partes: sistema nervoso central, tá? E sistema nervoso periférico. A própria palavra já diz, central, centro, tá? Então, a parte do sistema nervoso central é compreendida pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, a gente tem aqui o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. E o autônomo ainda é dividido em simpático e parasimpático. Calma que eu já vou explicar cada um deles. Bom, de forma resumida, né? Inicialmente, o sistema nervoso central, ele compreende aqui a medula espinhal, né, que está representado em cor laranja, e o encéfalo, toda essa massa aqui, ó, é o encéfalo, tá? Então, as pessoas acham que depois ali do crânio é só o cérebro, né, que tem em algumas regiões. Na verdade, o cérebro, ele é uma estrutura que é um órgão, né, que faz parte do encéfalo, né? Então, o encéfalo ali vai ter várias estruturas, a gente vai ver uma por uma, inclusive o cérebro, é claro. Então, de novo aqui, né, pessoal, sistema nervoso central, centro, nada mais é, né, compreendido pela medula espinhal, medula espinhal, também pode ser chamada de medula espinal, tá? E o encéfalo, que tá em laranja. Bom, e o sistema nervoso periférico já vem de periferia, tá? De regiões mais abaixo. A gente tem o sistema nervoso periférico somático e autônomo. Na verdade, o sistema nervoso periférico é compreendido por nervos, e nervos nada mais são do que conjuntos de neurônios, né? Nervos e gânglios que a gente fala. Então, toda essa região aqui em azul, né, formada pelo sistema nervoso periférico, compreende aí vários neurônios, né, nervos que vão atuar em algumas respostas de acordo com situações. Então, por exemplo, o sistema nervoso periférico, que é um conjunto de nervos, então o sistema nervoso periférico somático, nós podemos compreender ele os nervos que vão atuar nas respostas voluntárias, né? Ou seja, os neurônios que participam ali das respostas voluntárias. Então, por exemplo, eu quero levantar o meu braço. Então, em toda a extensão do meu braço, eu tenho aqui conjuntos de neurônios que fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, essa informação, ela é interpretada pelo meu cérebro e eu vou e levanto o braço. Então, isso é um sistema nervoso periférico somático, é voluntário. É da minha vontade levantar o braço. É da minha vontade continuar falando aqui para vocês nessa aula, tá? E o sistema nervoso periférico autônomo, autônomo também pode ser conhecido como involuntário. Então, as situações não acontecem, né, pela sua vontade, né? Você não tem controle sobre isso. Então, por exemplo, a contração, né, e a dilatação ali da sua bexiga, né, ao encher e esvaziar, a contração uterina, no caso das cólicas horríveis,
a contração do estômago no processo de digestão, o seu batimento cardíaco, nada disso é controlado por você. Então, faz parte ali do sistema nervoso periférico autônomo, tá? E o simpático e o parasimpático eu vou explicar mais lá para baixo, então eu não vou antecipar agora. De início, o que a gente vai ver aqui? Vou separar para vocês primeiro o sistema nervoso central, né? E depois eu vou explicar o sistema nervoso periférico. Então, olha só, sistema nervoso central compreendido pela medula espinhal e pelo encéfalo. Importante a gente saber essas regiões como elas são protegidas. Então, por exemplo, a medula, que está representada aqui em amarelo, ela é uma estrutura protegida, né, pela nossa coluna vertebral. Então, esses ossinhos que você, ao colocar a mão nas suas costas, aí no seu dorso, você sente, são vértebras, né, aquele eixo ali central do seu sistema esquelético, que protege a medula espinhal. E o encéfalo, né, essa maçona aqui, ela é protegida pelo crânio, que é o capacete lá, né, de articulação imóvel. Então, vejamos que essas duas regiões, tanto a medula espinhal e o encéfalo, são protegidos, né, pelos ossos, sistema esquelético atuando aí. Legal ressaltar que no nosso crânio, né, no capacete, nós temos a presença de 3 membranas que são chamadas de meninges, né? A gente tem aqui uma membrana mais externa chamada dura mater, justamente porque ela é mais dura, tá? Mais rígida, mas ao mesmo tempo flexível. A gente tem uma membrana aqui no meio chamada aracnoide. Essa membrana ela é mais filamentosa, lembra um pouco uma teia de aranha. E a pia mater, que é a mais fina, tá? Ela tá bem aqui, ó, já grudadinha com o encéfalo, né? Grudadinha com o sistema nervoso central. E um ponto interessante aqui, que eu até coloquei essa imagem para destacar, a gente pode reparar nessa segunda imagem a coloração diferente aqui, que é a inflamação nas meninges, ou seja, a inflamação nessas camadinhas aqui. Essa inflamação ela pode acontecer pela invasão, né, pela presença ali de alguns antígenos, como por exemplo bactéria, vírus, fungos, são organismos que causam, né, que podem se instalar ali nas meninges, causando a famosa meningite. Então, a gente tem a meningite bacteriana, meningite viral, e essa bactéria, né, ela, no caso, pode acontecer com bebês recém-nascidos e na inflamação das meninges pode também causar danos na audição. Então, muitas crianças que acabam perdendo a audição no nascimento por ter contraído a meningite, tá? Então, a inflamação nessas membranas aqui. E qual é a função dessas membranas, né? Essas 3 membranas que recobrem aqui o crânio, elas têm a presença de um líquido, e esse líquido tá ali para hidratar, ele está também para diminuir o impacto contra choques, né? Então, por exemplo, num acidente, né, numa pancada no crânio, esse líquido ele tá ali ajudando na redução do impacto, né? Também ajuda na entrega de glóbulos brancos ali, né, para poder proteger o seu corpo. Beleza. Então, vamos aqui ao sistema nervoso central, tá? Feito aqui pelo encéfalo, feito não, né? Compreende o encéfalo e a medula espinhal. Quando a gente fala no encéfalo, legal essa imagem aqui de baixo que vocês conseguem observar. O encéfalo, pessoal, é tudo isso aqui. E no encéfalo a gente tem a presença do cérebro, tá? Que é toda essa massa circovolumosa aqui, ó, cheia de voltinhas. Nós temos a presença do hipotálamo, nós temos a presença do tálamo, nós temos a presença do cerebelo, do bulbo, da ponte, do mesencéfalo. E aqui, o encéfalo, né? O encéfalo, que é toda essa parte aqui, vai se ramificar aqui, ó, depois na na medula espinhal, né? Então, a medula espinhal tá bem aqui embaixo. Beleza. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, em números, né? Organizei aqui no Jamboard, naquele nosso mapa mental, e eu coloquei algumas palavras-chave da função específica de cada região do encéfalo. Então, a gente vai começar aqui falando, ó, pode ver, sistema nervoso central, encéfalo, vamos ver as regiões. Primeiro, o cérebro, pessoal. Coloquei 2
palavras-chave da função e importância do cérebro: memória e associação. Então, quando a gente fala assim, o cérebro, o órgão que comanda o corpo, sim, verdade, mas a gente gastaria uma aula aqui inteira para falar do cérebro, né? Então, eu preferi pontuar aqui os pontos principais para vocês. Então, quando a gente fala em memória, né, todas as nossas ações, coordenar as nossas ações, realizar as nossas tarefas, né, a nossa compreensão do mundo, ela só acontece através da nossa memória. Então, memórias afetivas. Então, o bebê, quando ele nasce, né, ele tá ganhando ali estímulos, interagindo com o mundo externo, criando memórias para que ele consiga, possivelmente, né, ao crescer, ao se desenvolver, ao guardar essas memórias de experiência de vida, ele consiga realizar algumas ações, realizar algumas tarefas. Então, um exemplo muito clássico, que é muito comentado, né, principalmente na neurociência, é sobre a ação, ou seja, realizar algum tipo de ação referente a quando você se depara com algum objeto. Então, se você der uma bola pequena para um bebezinho, possivelmente ele vai colocar na boca, né? Ele não vai ter uma memória afetiva para que serve aquele objeto. Agora, se você der uma bola já para uma criança de 10, 11 anos, né? Se você colocar ali a bola e esperar algum estímulo, possivelmente ou ela vai chutar, ou ela vai pegar com a mão, porque ela já tem uma memória afetiva sobre aquele objeto, né? A interação com o mundo passado. Então, essas nossas trocas, né, que acontece, é devido à memória, ou seja, a interação com o mundo que a gente teve. Agora, se você der uma bola para uma criança que nunca teve interação com outros seres humanos e nunca teve contato com essa bola, possivelmente ela vai ficar olhando por muito tempo, ela vai cutucar, ela vai cheirar, ela vai entender para que serve aquele objeto. Então, olha só, a nossa interpretação dos objetos, as nossas ações, os nossos estímulos e respostas numa visão de campo assim de mundo, é devido à nossa memória, é devido à nossa interação com o mundo. Outra coisa aqui, né, muito importante que o cérebro tem como função é a associação. Então, a gente aprende as coisas por associação, e associação que eu digo aos estímulos. Então, muitas vezes você vai ter associações, né, ligação ali entre os seus neurônios, várias sinapses associando pelo campo visual, palativo, olfato, tato, né, audição. Você fazendo essas associações, você consegue, consequentemente, também armazenar memória. E com isso, você compreende ali várias coisas que estão acontecendo, tá? Certamente, eu não sei se vocês já viram, mas muito na internet tem aqueles posts falando assim, como que as pessoas aprendem. E tem lá, porcentagem escutando, porcentagem ouvindo, escutando, porcentagem ouvindo, escutando, escrevendo, e porcentagem falando, ensinando para outras pessoas, gesticulando. Certamente, eu tenho quase certeza, né, que a maioria das pessoas, elas conseguem aprender mais no visual e na audição, né? No caso, pessoas ouvintes, que eu digo, né? E quando o professor gesticula bastante, talvez traga alguma memória afetiva para que você lembre daquele determinado conteúdo. Então, você vai fazendo associações com algum movimento, com algum desenho que você viu, com algo que você ouviu, isso vai se associando, né? Gerando memória e aprendizado. Beleza? Então, assim, eu trouxe duas palavras-chave principais aí sobre o cérebro. E a nossa memória, né, ela se encontra, na verdade, ela vai acontecer, ser armazenada ali numa região que chama córtex, que é como se fosse a casca ali do nosso cérebro, né? E a associação, ela vai acontecer mais na parte interna, onde tem as regiões do cérebro, né? Dos campos visuais, o lobo frontal, ocidental. Todas essas associações vai acontecer na parte mais do meio, né? Por isso, medula. Agora vamos aqui para outra parte, pessoal, para a gente não prolongar tanto. A segunda região do encéfalo, a gente vai ver o tálamo. Então, vamos ver aqui na imagem, né? Onde o tálamo tá, para vocês poderem se situar. Então, o tálamo tá bem aqui. E o tálamo, pessoal, né? A gente costuma dizer que ele é um portal de passagem. Por quê?
Para que todas os sentidos e sensações cheguem até o nosso cérebro, que está aqui em cima, passa primeiro pelo tálamo, tá? Então, é como se fosse um portal de passagem, tipo, você tá chegando em Campos do Jordão, tem aquele portal lá, bem-vindo a Campos do Jordão. Então, bem-vindo ao tálamo, lá vai chegar todos os sentidos e depois distribui aqui esses sentidos para o cérebro. Esse centro sensorial, pessoal, o tálamo, ele não desliga, tá? Ele tá o tempo todo ali guardando informações, memórias e tudo mais para depois distribuir isso para o cérebro. E aí, uma das coisas pouco comentada, mas alguns vídeos comentam sobre isso, livros, que o tálamo, ele está ligado aos nossos sonhos. Por quê? Porque como ele não desliga, as informações que você vivenciou, né, as memórias que você criou durante ali o seu dia, fica ali armazenada, e como não tem um julgamento do cérebro para coisas lógicas, né, a gente sabe ali que o lado esquerdo do cérebro, na verdade tem um mito por trás disso, depois a gente pode discutir. Uma parte ali do cérebro que vai regular as coisas lógicas, como ele não tem julgamento do cérebro porque fica essas informações aqui, a gente tem sonhos bizarros, né? Sei lá, você sonhar que você tá pulando, voando, enfim. E ele também vai atuar ali nos nossos sentimentos, né? Questão de rir, chorar, recebe os sentidos e cria as emoções, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês palavras chaves sobre a importância e a função do tálamo. Terceiro que a gente vai falar, o hipotálamo. O hipotálamo tá, deixa eu ver, hipotálamo aqui, tá? Nessa região, o hipotálamo é muito importante, pessoal, no nosso equilíbrio, a famosa homeostase. Vocês devem lembrar desse nome lá do sistema excretor. Porque, né, a homeostase tem como intenção atuar no equilíbrio do nosso corpo. Então, equilibrar a nossa fome, a nossa sede, a temperatura corporal, né? E também, acho que foi uma das perguntas que vocês me fizeram lá sobre a maconha, porque que a pessoa sente fome, né, após fumar maconha. Uma das substâncias lá presente na maconha, ela desliga o hipotálamo, ou seja, para de fazer essa regulação, esse equilíbrio na fome. E aí, você não tendo mais o hipotálamo não conseguindo mais equilibrar a sua fome, é onde você sente mais fome. E além, né, dessa homeostase, que é o equilíbrio entre fome, sede, temperatura do corpo, o hipotálamo também vai atuar no controle de ciclos diários, né? Então, o nosso corpo, pessoal, ele é perfeito. Ele tem, assim, os horários certos para liberação de hormônio, o tempo certo para liberar substâncias químicas para atuar em determinados órgãos. Então, quando você tem uma rotina muito desregulada, isso automaticamente vai trazer consequências para sua vida. Então, pessoas que não dormem bem, não comem nos horários certos, isso é só uma tendência para poder criar variações emocionais. Então, por exemplo, ansiedade, depressão, a pessoa vive doente, né? Você fica ali sensível a doenças. Isso é tudo porque o seu corpo ele não consegue se encaixar nas suas rotinas, porque o hipotálamo tá ali tentando falar, agora ele vai dormir. Então daqui a pouco eu vou liberar tal hormônio. Mas aí não, você passa a madrugada toda acordada e come no horário errado. Então, o sono e a fome, o sono e a alimentação em si, pessoal, quanto mais vocês conseguirem regrar isso nos horários certos, melhor para o seu corpo, melhor respostas você vai ter. Controle de ansiedade, né? Controlar possíveis doenças, porque a pessoa se torna mais resistente, porque o corpo consegue ali controlar nos horários certos as respostas à liberação de hormônios. Beleza? Então, a gente agora vai para o quarto, que é o mesencéfalo, tá? Ele vai atuar no tônus muscular. O que é isso, tônus muscular? É uma contração de nível específico. A nossa postura, pessoal, ela acontece por repetição. Como assim por repetição? Sim, a gente tem o que é tônus muscular primeiro, né? O nosso músculo, ele tem uma contração específica para poder deixar a gente em determinada postura, qual a postura certa. Uma pessoa que já tem o costume de sentar curvado, né? Ela não consegue ficar por muito tempo com tônus muscular, ou seja, com os músculos contraídos naquela posição
de postura correta. Dá para consertar, claro, né? Só vocês criarem a rotina para isso. Mas geralmente a maioria das pessoas não consegue, inclusive eu. Eu não consigo sentar certinho, mas isso é por repetição. O nosso corpo ele aprende muitas vezes por repetição e por associação. Já falei disso para vocês, né? Sobre o aprendizado por repetição. Então, a mesma coisa aí com a nossa postura. E o mesencéfalo, vamos encontrar ele aqui na nossa imagem. Ele tá bem aqui embaixo, tá? Bem aqui pertinho da ponte. Ele vai atuar ali ajudando, né? Controlando a contração dos nossos músculos em um nível específico para que a gente consiga se manter em uma posição por algum tempo. É claro que aquelas pessoas, por exemplo, quem dança balé, quem faz algumas danças, olha só, quem pratica, né, algum tipo de dança, geralmente essa pessoa, ela tem uma postura melhor, e ela tem um tônus muscular que consegue manter aquilo por mais tempo, né, sentar retinha. Bom, a quinta parte que a gente vai falar aqui é a ponte, né, que não tem muita função específica, é só uma região ali que vai fazer a comunicação entre o cérebro cerebelo e a medula. Então, vamos olhar aqui a ponte. Uma ponte justamente por isso, né? Porque o cerebelo tá aqui, tá? E o cérebro vai estar aqui. E a gente vai agora, sim, pro cerebelo, que é uma estrutura que tem como função ali o equilíbrio, né? Coordenação motora. É uma ação automatizada. Por quê? Também é por processos repetitivos, né? Então, por exemplo, a gente não tem um equilíbrio imediato para andar numa bike, numa bicicleta. Você consegue atingir esse equilíbrio por repetição. Então, o seu corpo ele vai ali entendendo, né? O cerebelo vai atuando, né? Quando você está caindo muito para a direita, você tende a se movimentar para a esquerda. Então, não é algo que precisa ser pensado, é uma ação automatizada e o cerebelo ele controla todos esses movimentos, essa coordenação de equilíbrio, tá? E o sétimo que a gente vai falar aqui é o bulbo, que ele vai estar envolvido ali com o controle da frequência cardíaca, com o controle da frequência de respiração, deglutição, por exemplo. Então, quando você está correndo, está em repouso e do nada você começa a correr, né? É necessário que chegue mais oxigênio na sua célula, então sua frequência cardíaca ela vai aumentar. E aí, quem vai controlar isso é o bulbo, tá? Então, se a gente for olhar aqui na imagem, onde está o bulbo, ele tá mais ou menos aqui, ó, embaixo da ponte. Então, outro exemplo, né? Quando tem muita concentração de CO2, né? Entrou muito CO2, tem muito CO2 ali nas suas células, esse CO2 precisa sair, então vai aumentar a sua frequência de respiração para que entre mais oxigênio e saia CO2. Então, um outro exemplo. Beleza, pessoal? Então, eu coloquei aqui para vocês os pontos principais de cada região do encéfalo, né? O cérebro, o tálamo, o hipotálamo, o mesencéfalo, a ponte, o cerebelo e o bulbo. É importante vocês saberem pelo menos as palavras-chave principais e a função ali de cada um. E agora a gente vai falar da medula espinhal. A medula espinhal nada mais é, né? Do que aquele eixo lá central protegido pela coluna vertebral. E a gente vai ver aqui numa próxima imagem, né? A raiz dorsal e a raiz ventral. Gente, muito fácil, né? Dorsal de costas e ventral de barriga. E aí a gente vai comentar lá sobre o ato reflexo, que a gente já falou um pouquinho nas aulas anteriores. Então, olha só que legal. Eu tenho aqui a medula, né? Espinhal. E nós vamos olhar aqui a raiz ventral, que é essa ramificação aqui, ó, raiz ventral, e a raiz dorsal, tá? Então, o que que acontece, né? Eu tenho aqui uma pessoa recebendo um estímulo de fora ao encostar o dedo numa chama de vela quente, certo? Os nossos nervos, nossos neurônios ali do sistema nervoso periférico vão receber esse estímulo através de neurônios sensorial, também chamado de neurônio sensitivo, porque está sentindo essa informação. Então, essa informação vai passar aqui pela raiz dorsal, tá? Esses receptores, e aí essa informação vai chegar lá na medula espinhal, e vai fazer o quê? O arco reflexo, né? O ato reflexo. Então, quando essa informação chega aqui, deixa eu apagar, senão vai ficar confuso. Quando essa informação
chega até aqui na medula espinhal, aqui tem um neurônio associativo que vai mandar essa informação como resposta pela raiz ventral, que é essa ramificação aqui, para o neurônio motor. O que é neurônio motor? Os neurônios que vão atuar na resposta de retirada da mão. Então, quando a gente tem estímulos intensos, né, eles levam a gente a ter o ato reflexo, no sentido de que você nem precisa esperar essa informação chegar no cérebro, porque se você tivesse que esperar essa informação no cérebro, pensa, até chegar lá no seu cérebro falar, nossa, tem algo me tocando, tem algo me queimando, tire a mão, né? Então, a nossa medula espinhal, ela já manda a resposta e, claro, essa informação chega no cérebro depois e é interpretada. Então, olha só, né? Os seus neurônios ali sensitivos recebem a informação, chega na sua medula espinhal, o neurônio associativo, essa informação passa ali pelo neurônio motor, tem como a resposta a retirada da mão. Então, essa aqui é uma parte principal aí da medula espinhal, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui é a mesma imagem, né, do que eu já expliquei. Eu vou parar esse vídeo e no próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico, que é bem curtinho, tá bom?